Olá, tudo bom com você? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre como se tornar um herói. Eu estou muito feliz com a sua presença em mais esse tema e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Olha só, cuidar do corpo e da mente é importante. E hoje nós veremos como Deus transformou um cativo que usou fielmente seus dons para se tornar um herói de incrível influência. É importante nunca duvidar do que Deus pode fazer através de você quando você está disposto a honrá-lo em seu corpo, mente e saúde espiritual. Para onde quer que você vá hoje em dia, os especialistas vão afirmar a mesma coisa. Cuidar do seu corpo e da sua mente é fundamental. Vivemos em um ambiente de estresse elevadíssimo, onde é extremamente fácil explodir. E em um mundo onde somos pressionados a ter um alto desempenho, competir, se sobressair, pode ser tentador buscar alguns atalhos, sacrificar a saúde, os relacionamentos e tudo mais que não seja essencial para conquistar o todo-poderoso dinheirinho. Existe uma alternativa? Onde nós podemos encontrar a verdadeira sabedoria para equilibrar nossas vidas? Como resolver os conselhos conflitantes que vemos nos sites, redes sociais e nas capas de revistas? Em um mundo de constante conflito e mudança, onde podemos ir para encontrar o caminho? Um bom lugar para procurar sabedoria em um mundo de constantes mudanças é através da verdade que nunca mudou. A Bíblia tem servido como um guia, melhorando a vida das pessoas por milhares e milhares de anos. Acredite ou não, este livro antigo tem muito a dizer sobre como cuidar do seu corpo e da sua mente. A Bíblia compartilha os segredos de como prosperar como um ser humano. Uma das narrativas bíblicas mais expressivas sobre o tema da potencialização do desempenho humano envolve um adolescente cativo, tirado da força de sua terra natal, Jerusalém, e levado ao reino mais poderoso do seu tempo, a Babilônia. O jovem Daniel, juntamente com 3 dos seus amigos, foi escolhido entre um grupo de outros nobres hebreus para treinar para o serviço do palácio do rei Nabucodonosor. Considerando o fato de que sua nação tinha acabado de ser derrotada pelas forças do rei Nabucodonosor, a oportunidade de treinar para o serviço do Palácio Real era um tipo de privilégio. E parte desse treinamento especial envolvia o que o Palácio Real acreditava ser a melhor alimentação: a comida e o vinho da mesa do rei. A justificativa para isso era que esses novatos não deveriam receber nada além do melhor, já que estavam se preparando para servir o rei. Porém, havia um problema daqueles. Essa comida tinha sido oferecida aos ídolos babilônicos e isso passava dos limites de Daniel e dos seus amigos. Os 4 decidiram que, independentemente das consequências, não comeriam comida do rei ou beberiam do seu vinho. E coube a Daniel a difícil missão de comunicar essa decisão ao funcionário encarregado do seu treinamento. Em Daniel capítulo 1, versículo 8 até 16, nós lemos: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da nossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias, e no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, e com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Atualmente, diríamos que Daniel e seus amigos estavam comendo de forma bem saudável, como se fossem veganos. A sua dieta de alimentos frescos, não processados à base de frutas, verduras e legumes é reconhecida hoje em dia como uma alimentação realmente saudável. Todos, desde as grandes celebridades de Hollywood até os grandes atletas, assim como os principais nutricionistas, reconhecem o valor desse tipo de dieta natural.
A popularidade dos produtos vendidos direto pelos agricultores, dos produtos orgânicos, vegetarianos e veganos, mostram como tudo isso está na moda. Esse tipo de alimentação se tornou popular justamente por causa dos resultados que são colhidos por aqueles que a praticam. Daniel e seus amigos comiam alimentos que os mantinham fisicamente saudáveis e permitiam o funcionamento ideal do seu cérebro. Não é de se admirar que eles superassem agora os seus colegas. Mas os jovens fizeram mais do que cuidar dos seus corpos com uma alimentação saudável. Eles sabiam a importância dessa conexão entre o corpo e a mente. Eles sabiam que comendo e bebendo bem estariam se preparando para o sucesso a longo prazo em seus estudos e carreiras futuras. Eles estavam seguindo a ordem divina de cuidar de si mesmo para que pudessem viver o máximo do seu potencial. Vejamos a segunda parte da sua história de treinamento no palácio. Depois de passar no teste da dieta dos 10 dias, os jovens hebreus agora continuaram comendo alimentos saudáveis durante todo o seu programa de treinamento de 3 anos no palácio. E na época, esse tipo de treinamento era sem igual, era muito cansativo e exigente. Não exigia apenas requisitos físicos ou mentais elevados, mas era o antigo equivalente a estudar em Oxford ou em Harvard. Seu treinamento era um curso intensivo de língua, história e costume dos babilônios. Nada além das melhores notas era aceitável no palácio do rei Nabucodonosor. Por isso, os candidatos a esse serviço tinham que atuar em um nível de altíssima performance. Esse era um teste de alto nível e o juízo oficial de como os candidatos se sairiam ao final não seria outro, senão o próprio rei Nabucodonosor. Daniel e seus 3 amigos trabalhavam e estudaram muito. Eles se esforçavam ao máximo enquanto viviam de forma saudável. E a Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor testou os candidatos do palácio após seu programa de 3 anos, Daniel e seus amigos eram 10 vezes melhores do que seus colegas. E o estilo de vida e os hábitos de estudo deles acabaram valendo a pena, mesmo em meio a um ambiente tão exigente. Mas há muito mais do que podemos aprender com Daniel e seus amigos do que a importância de uma alimentação saudável e bons hábitos de estudo. Esses caras tinham algo ainda mais importante escondido em suas mangas. Eles tinham princípios. Eles representavam ideais eternos. Eles acreditavam em verdades que nunca mudariam, não importando o que estivesse acontecendo ao seu redor. E esses princípios estavam prestes a serem testados na mais implacável das circunstâncias, logo após a conclusão do treinamento. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho dramático. Ao acordar, ele não conseguia mais se lembrar do que tinha sonhado, mas ele estava profundamente abalado com isso. Então, ele convocou os seus conselheiros e perguntou a eles com o que havia sonhado. Eles não sabiam e tentavam ganhar tempo. Em Daniel, capítulo 2, o versículo 8 a 13, diz assim: Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Então responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Como você pode ver, Daniel e seus amigos, que agora eram sábios recém-formados, estavam próximos a sofrer um destino mortal, a menos que fizessem algo a respeito o mais rápido possível. Por isso, Daniel agiu rapidamente, solicitando uma audiência com o rei. Ele pediu ao rei um tempo para interpretar seu sonho. Então, ele pediu aos seus amigos que orassem a Deus por misericórdia. Daniel pediu a Deus que revelasse o conteúdo do sonho do rei Nabucodonosor. Sua fé foi recompensada e Daniel não só foi capaz de contar ao monarca o que ele havia sonhado, mas também recebeu poder para interpretar com sucesso o sonho de uma grande estátua que apresentava uma visão do futuro do mundo. Nessa parte notável da vida de Daniel, ele nos mostrou uma completa confiança e fé em Deus. Colocar Deus em primeiro lugar era uma questão de princípio para Daniel.
Ele era inflexível em sua fidelidade ao Senhor. A fidelidade a Deus era o princípio organizador da vida de Daniel. E todos nós podemos aprender algo com Daniel aqui. Viver uma vida de sucesso é muito mais do que apenas comer bem e se destacar nas tarefas. Significa mais do que suas conquistas ou simplesmente o que você faz. Uma vida bem-sucedida é construída sobre princípios espirituais. Significa seguir a Deus, não importando onde Ele te conduzirá, trilhando esse caminho sem medo, mas com confiança. Esse tipo de coragem trará resultados reais. A fidelidade de Daniel como um servo inabalável era claramente percebida em tudo o que ele fazia, mesmo sob forte pressão. Em várias ocasiões de sua vida, Daniel foi chamado a compartilhar mensagens divinas às pessoas no poder. E ele cumpria seu dever, não importando o risco. E depois de certo tempo, Daniel foi chamado por Deus para entregar uma dura mensagem ao rei Nabucodonosor. O monarca tinha um sério problema com seu ego. Ele era muito orgulhoso de suas realizações e se via como a fonte do seu próprio sucesso. O status da Babilônia, como o reino mais poderoso do mundo, tinha subido, para a cabeça do rei Nabucodonosor. Então, o rei chamou Daniel para interpretar outro sonho que tinha tido. Só que dessa vez, Nabucodonosor viu uma árvore enorme ao centro da terra. Um ser celestial descia do céu e pedia que a árvore fosse cortada e sua mente humana fosse tirada, sendo como um animal, até que se passassem 7 tempos. Daniel tinha agora a difícil missão de contar ao rei Nabucodonosor que ele era a árvore do seu sonho e que seria removido do trono e viveria como um animal até reconhecer que somente Deus é Deus. Ele é o Rei Supremo e é Ele quem decide quem reina sobre cada reino. Claramente, Daniel sentiu a pressão de entregar uma mensagem tão terrível ao rei. Ele até começou sua explicação do sonho dizendo que desejava que o significado dele se realizasse na vida dos inimigos do rei Nabucodonosor. Mas apesar do seu desconforto em entregar essa mensagem, Daniel seguiu fielmente, mesmo sabendo que corria o risco de deixar o rei furioso. Em Daniel, capítulo 4, versículo 27, o hebreu disse corajosamente: "Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade." O rei não deu ouvidos ao aviso de Daniel. Continuou em seus caminhos orgulhosos e perdeu o juízo. Ele passou 7 anos vivendo ao ar livre como um animal selvagem, até reconhecer a soberania de Deus e ter suas faculdades mentais restauradas. O fato de Daniel estar disposto a ser fiel ao seu chamado e entregar até mesmo as mensagens mais difíceis quando Deus o pedia, mostrava o quanto ele se importava em viver seus princípios. E essa é uma lição que podemos aprender com esse herói bíblico. Quando nossas ações brotam de princípios bem fundamentados, quando praticamos o que pregamos, aqueles ao nosso redor percebem. O nosso caráter e o que fazemos fala muito mais alto do que as palavras que dizemos. Ao longo da vida de Daniel, ele demonstrou o tipo de firmeza incessante que conquistou o respeito até mesmo dos mais poderosos da sociedade. No entanto, isso não impediu uma conspiração perversa dos seus inimigos. Mais tarde em sua carreira, Daniel serviu ao rei Dário, o Medo. Daniel havia provado seu valor e era um oficial influente no reino. Na verdade, ele tinha tanto sucesso que os outros oficiais o invejavam e queriam que ele fosse embora dali. Foi então que eles tramaram um complô para conseguir que o rei Dário decretasse que qualquer um que não adorasse ao rei e somente ao rei por um período de 30 dias seria morto. Apelando ao ego do rei para que esse decreto fosse aprovado, os funcionários sabiam que seriam capazes de apanhar Daniel assim, no flagra, já que ele era conhecido por orar publicamente 3 vezes ao dia. Então, Daniel, que não comprometeria seus princípios, mesmo sobre a ameaça de morte, continuou com seu costume de orar publicamente e o rei Dario não teve escolha, a não ser mandar Daniel para a cova dos leões. Mas Deus cuidou do seu servo Daniel, e o que significaria uma sentença de morte para um criminoso não chegou a prejudicar em nada o fiel oficial. O mensageiro de Deus foi salvo, e quando Dário foi verificar Daniel no dia seguinte, ele estava vivo e bem. Em Daniel capítulo 6, versículo 21 e 23, disse: "Então Daniel falou ao rei: Ó rei, viva eternamente.
o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Repetidas vezes durante sua vida, Daniel foi salvo do perigo e recompensado por sua lealdade a Deus. O jovem adolescente que foi levado cativo para um país estrangeiro se tornou um herói de incrível influência. Então, nunca duvide do que Deus quer fazer através de você, quando você está disposto a ser fiel a Ele com o seu corpo, mente e espírito. Milhares de anos depois, outra mensageira de Deus, Ellen White, escreveria sobre a vida de Daniel e o poderoso testemunho que ele foi para aqueles que o rodeavam. Falando do exemplo de Daniel como um jovem vivendo de acordo com a vontade de Deus, Ellen White escreveu: Deus deseja revelar através dos jovens e das crianças de hoje as mesmas poderosas verdades que foram reveladas através desses homens. A vida de Daniel e seus companheiros é uma demonstração do que Deus fará por aqueles que se renderem a Ele e com todo o coração procurarem realizar seu propósito. O que White estava dizendo aqui é que podemos aproveitar esse mesmo poder surpreendente que deu a Daniel a capacidade de permanecer forte mesmo nas piores circunstâncias. Tal caráter não é o resultado de um acidente. Não se deve a favores especiais ou dotes da providência, disse White. Um caráter nobre é o resultado da autodisciplina, da sujeição do inferior à natureza superior, a rendição de si mesmo pelo serviço do amor a Deus e ao homem. É preciso muito trabalho e disciplina diária para construir fortes hábitos físicos, mentais e espirituais que permitirão um verdadeiro sucesso na vida. Mas se a história do herói bíblico Daniel é algo a ser seguido, sabemos com certeza que manter um padrão mais elevado vale mais do que qualquer sacrifício. Crescendo como uma criança e um jovem Nazaré, Jesus também soube desse segredo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, o Filho de Deus, foi capaz de crescer em seu pleno potencial porque cuidou das habilidades que Deus lhe havia dado. Ele cuidou da sua saúde, tanto a mental quanto a física, desenvolvendo bons hábitos que o ajudaram a progredir na missão confiada por Deus. Foi isso que fez de Jesus o maior herói da Bíblia. Saiba que você também nasceu para a grandeza. Não há limite para o que Deus pode fazer através de você se você usar fielmente o que Ele lhe concedeu. Que tal se comprometer agora mesmo a cuidar do seu corpo e da sua mente através do desenvolvimento de hábitos positivos? Deus está chamando você para ser um herói dos tempos modernos. Essa é a sua chance. Aproveite e me deixe orar com você. Obrigado, Senhor, porque hoje conhecemos um pouquinho mais a história de Daniel. Ele que sempre se manteve firme às suas decisões. Nos ajude a ser firmes como ele. Nos ajude a segui-lo. Nos ajude a amá-lo. Nos ajude a cada dia andar perto do Senhor. Por favor, Senhor, abençoe essa pessoa que está assistindo e que ela possa experimentar a cada dia um pouco mais do seu amor e aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado a ela. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos e oramos por Jesus. Amém.